Shalom, povo de Deus, dando continuidade à nossa reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje falaremos em Marcos, a partir do capítulo 1, versículo 2. O texto diz assim: Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse texto é uma citação da profecia do profeta Isaías, declarando que diante do Senhor, à frente do Senhor, o Senhor Deus enviaria o seu mensageiro para preparar o caminho, né? E foi exatamente isso que João Batista fez. João Batista foi esse precursor do Senhor Jesus. Essa profecia tem cumprimento em João Batista, que é o profeta que encerra os profetas do Antigo Testamento. E aí no texto sagrado diz assim, em Marcos 1,4: Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, João Batista, na verdade, ele é o cumprimento dessa profecia aqui de Isaías. E ele aparece no deserto e ele prega o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está proclamando remissão de pecados, arrependimento, essa mudança de mentalidade para que o povo se voltasse para Deus, para que tivesse seus pecados perdoados. E o texto diz que sai de bater com ele, versículo 5, toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então eles confessavam seus pecados e recebiam o batismo. Até porque o batismo tem a ver com isso, né? Essa consciência de que a pessoa precisa abandonar essa velha vida e se alinhar à nova vida que Deus tem proposta para ela. Então, alguém que se batiza, mesmo hoje, na nova aliança, quando nós nos batizamos, nós estamos nos identificando com a morte do Senhor Jesus, com o sepultamento do Senhor Jesus e com a sua ressurreição. Não é? O batismo representa morrer para o pecado, ser sepultado para essa velha vida de pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Aqui ainda não é o batismo cristão, aqui ainda é o batismo de João, batismo para o arrependimento de pecados, mas a Bíblia diz que todas as pessoas, né, saíram das suas províncias, ali da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém iam confessando os seus pecados e eram batizados por ele, por João, no Rio Jordão. Versículo 6 diz assim: As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Meditando nesse texto, eu pensei o seguinte: olha que interessante, né? A forma que João se vestia, a forma como João se alimentava. Era alguém, nos nossos moldes, extremamente esquisitão, né? Era um ermitão, era um eremita, alguém que vivia no deserto, né? De modo mais solitário, que se alimentava de forma totalmente inconveniente, que se vestia de uma forma que não era a forma adequada para os padrões nem da sua época, nem da época de hoje. E aí eu penso o seguinte, queridos: muitas vezes Deus coloca os seus maiores presentes em embalagens um tanto quanto não atrativas, né? Porque olha a forma que João se vestia, olha como João se alimentava. Então, Deus colocou um grande presente para a humanidade. João era um presente de Deus, né, para a humanidade, trazendo o povo de volta para Deus, trazendo o povo de volta para o Senhor, preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele era um grande presente de Deus para a humanidade, mas talvez nenhuma embalagem não tão atrativa, né? Então, Deus costuma fazer isso. Deus muitas vezes coloca os seus melhores perfumes em vasos com pouca atratividade. Para que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Deus costuma fazer isso para que nós possamos discernir pelo Espírito Santo, que nós possamos buscar esse discernimento e não julgar pela aparência. Quando Samuel foi escolher um novo rei, ele começou a olhar para a aparência. Ele viu o irmão de Davi, o mais velho, e ele achou que era ele. E Deus disse: não é ele, não olhe para a aparência. E foi passando um a um, até que o menos provável, né, aquele que seria o mais improvável, Davi, um menino novo e sem muita expressão de guerreiro, de um rei valente, mas Deus disse para Samuel: é esse é segundo o meu coração. Então, muitas vezes, Deus coloca os seus maiores presentes, os seus melhores perfumes em uma embalagem não tão atrativa, para que nós possamos discernir, para que nós possamos discernir pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter esse discernimento pelo Espírito Santo. Então, não julgue pela aparência, mas
Olhe com discernimento, busque a sabedoria de Deus para discernir todas as coisas. O texto continua dizendo, versículo de número 7, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aí João está pregando sobre a chegada do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando, desatar-lhes as correias das sandálias. João sabia isso, ele tinha essa convicção que o Senhor Jesus Cristo viria e que o Senhor Jesus Cristo era muito, infinitamente mais poderoso do que ele. E ele se diz assim, eu não sou digno nem de me curvar e desatar as correias das suas sandálias. E ele diz no versículo 8, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ele sabia que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele diz, eu batizo vocês com água para remissão de pecados, para arrependimento, para que vocês se alinhem nessa nova vida que Deus tem proposto para vocês. Mas é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Messias que vai batizar vocês com o Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus que vai imergir vocês no Espírito Santo, mergulhar vocês nesse novo mover do Espírito Santo. Então, só o Senhor Jesus pode fazer essa imersão de cada crente, de cada um daqueles que creem nos rios profundos e caudalosos do Espírito Santo. Só o Senhor Jesus pode nos encher com seu Espírito Santo. Só o Senhor Jesus pode nos dar essa nova vida que nos permite ser habitados, ser preenchidos pelo Espírito Santo. E João Batista sabia disso e ele declarou isso. Eu posso até batizar vocês com água, mas só Jesus pode batizar você com o Espírito Santo. Cada ministro do Senhor aqui da terra pode batizar aqueles que creem em água, para que esta pessoa se identifique com a nova vida. O batismo em água é um simbolismo do que acontece espiritualmente na pessoa, do novo nascimento, dessa entrega, dessa nova vida que a pessoa vai experimentar em Cristo Jesus. Mas o batismo em água é apenas um símbolo, mas o batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser preenchido pelo Espírito Santo, ser habitado pelo Espírito Santo é a realidade. O batismo em água é um símbolo, mas o batismo no Espírito Santo é a realidade dessa nova vida que nós podemos desfrutar em Cristo. João sabia disso e foi isso que ele proclamou para aqueles que estavam vindo até ele para ser batizados. Que nós possamos, como João Batista, proclamar o Senhor Jesus. João Batista proclamou o Senhor Jesus que ainda viria, o Messias que ainda viria. Nós proclamamos o Senhor Jesus que já veio, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto aos céus, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o nosso sumo sacerdote para sempre e eternamente, aquele que intercede, que diz a Bíblia, que vive para interceder por nós, aquele que nos auxilia em nossas fraquezas, aquele que nos salva de nossos pecados, aquele que redime a nossa alma da perdição, aquele que nos dá nova vida, aquele que nos dá nova esperança, aquele que muda a nossa história, aquele que muda o nosso nome, aquele que escreve o nosso novo nome no livro da vida, aquele que nos guarda para sempre em suas mãos. Nós proclamamos a este Jesus, nós somos proclamadores, tanto quanto João, nós somos proclamadores desse Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos, como João Batista, na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, proclamar a mensagem de Cristo Jesus, proclamar o Senhor Jesus Cristo, para que todas as pessoas, ao crerem nele, sejam abençoadas com a salvação, com a vida eterna, com o perdão de seus pecados, com a remissão, e que sejam reconciliadas com Deus, o Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que você reflita nessa mensagem, nessa palavra do evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Que Deus enche o seu coração com a presença dele, que Deus enche o seu coração com o Espírito Santo, que o Espírito de Deus preencha você, encha você, trazendo esta realidade da vida espiritual para você e que você possa experimentar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Que o seu coração se encha de esperança, que o seu coração se encha de fé, que o seu coração se encha de alegria, que o seu coração se encha de paz. Em nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom, graça e paz.